Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. No vídeo de hoje eu venho falar-vos sobre as minhas leituras de setembro, sendo que em setembro eu li 14 livros. Pode parecer muito, mas calma. Desses 14, 5 são livros ilustrados, um deles é banda desenhada, por isso até acho que a coisa foi mais ou menos equilibrada. O primeiro livro de que eu vos quero falar chama-se Os Crimes do Verão de 1985. É um livro do Miguel Dalt, editado pela Suma de Letras, e é um thriller. E agora vocês perguntam, mas Silvéria, tu costumas ler thrillers? Nem por isso. Mas o que é que acontece? Em agosto eu tinha lido o primeiro livro do Miguel, que é um romance chamado O Lento Esquecimento de Ser. Tinha gostado muito e então em setembro, até porque decorria o September Thrills, que é um projeto da Dora Santos Marques e da Cristina Gaspar, eu juntei o útil ao agradável e li um segundo livro de um autor que me tinha surpreendido pela positiva e incluí no projeto então da Dora e da Cristina. Por isso foi um 2 em 1 que valeu muito a pena, porque o Miguel não desilude, nem mesmo num registro que eu por norma não desgosto, mas também não adoro os thrillers por aí além. E este livro, bem, não posso dizer muito sobre ele, posso dizer que é muitíssimo bem escrito, tal como O Lento Esquecimento de Ser. Posso dizer-vos que, adivinhem, se passa no verão de 1985 e não só. Isto porque acontecem uns crimes nesta década de 80, numa ilha chamada Poço Negro, é uma ilha inventada pelo autor, que ficaria ali a poucos quilómetros da costa lisboeta. E durante uma das noites deste verão, a Beatriz, que é uma adolescente que estava a tomar conta de 2 crianças, filhos de uma família abastada, eles desaparecem, não se sabe o que é que lhes aconteceu, mas acabam por encontrar um culpado que seria o namorado da Beatriz. Seria ou será? O que é que terá acontecido realmente naquela noite? É isso que nós vamos tentar descobrir já em 2012, quando um documentarista estrangeiro chega à ilha com novas provas, com muitas questões, e junta-se a um jornalista que é natural da ilha e que cobriu o caso em 85, para tentar perceber então o que é que realmente aconteceu nesta noite. Mais não posso dizer, só que gostei muito desta narrativa, como todos os thrillers têm muita ação, pronto, mas também tem ali um ou outro drama pessoal e a coisa até que funcionou muito bem, até para mim, que não costumo ser a maior fã do género. E tanto funcionou para mim, que entretanto eu já tenho aqui A Origem dos Dias, que é o próximo livro do Miguel, também editado pela Suma de Letras e que volta assim ao género do romance, à semelhança do primeiro livro. E este também tem aqui uma boa parte passada no Porto, o que é uma coisa que me agrada bastante. Por isso, esta será uma das minhas leituras de outubro. Ficam já com este pequeno spoiler. Vocês sabem que eu faço parte da comunidade de leitores da Maia e nós somos bastante, como é que eu ia dizer, audazes. E em setembro lemos não um, mas 2 livros, não foram muito grandes, mas realmente são boas obras. Uma delas chama-se Cai a Noite em Caracas. Eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, por isso não vou alongar muito, mas se fiz um vídeo é porque acho realmente que ele merece a vossa atenção. É um livro da Karina Sainz Borco, que nasceu na Venezuela. O livro passa-se em Caracas e temos aqui uma protagonista que depois da morte da mãe não tem nada que a liga à Venezuela, não tem marido, não tem filhos, não tem grandes laços e o próprio país quase que a convida a sair. Isto porque temos aqui o matas ou morres. Temos a Venezuela, mais concretamente Caracas, num estado de sítio completo e as pessoas deixam de ser elas próprias, ou então será que se revelam? Não sei muito bem. E aquilo vira uma autêntica selva e temos de ver então o que é que a nossa protagonista vai fazer para tentar sobreviver. É um livro curto, mas é um livro muito incisivo. A autora também é jornalista, o que ajuda na escrita, porque nota-se que ela dá muitos factos, mas ela não nos diz o que é que nós devemos pensar sobre o comportamento da nossa protagonista, se devemos ou não julgá-la, se devemos ou não julgar os outros. É um livro desprovido de... como é que eu ia dizer? É um livro desprovido de julgamentos por parte da autora. Isso não está em momento nenhum dito por ela. Ela não nos leva por um caminho e eu acho isso muitíssimo interessante. Depois do Cai a Noite em Caracas, um livro de Alfaguara, depois não, porque isto não foi para esta ordem, mas vocês entendem. Li também o A Espera, que é uma banda desenhada da Iguana. Este é um livro que nos fala de uma senhora com mais de 90 anos.
Ela vive na Coreia do Sul, mas ela passou pela Guerra da Coreia e em 1950 teve de fugir, ela, o marido e os 2 filhos que tinham à época. O marido estava com o rapaz, que era o mais velho, ela estava com a mais nova, e quando se afasta para amamentar a mais nova, perde-se do marido e do filho. E mais de 70 anos depois, o que é que aconteceu a este filho? É uma dúvida que a atormenta há mais de 7 décadas, e a verdade é que a Cruz Vermelha tem organizado alguns encontros entre familiares que já não se veem desde essa altura, e ela acalenta a esperança de um dia chegar a vez dela de ser selecionada e de reencontrar este filho. É uma história muito pesada, tal como o Erva, uma novela gráfica também da mesma autora que eu li há pouquíssimo tempo. Eu pessoalmente gostei mais do Erva, talvez por ser mais desenvolvido, não sei muito bem, mas este também é um bom livro. Eu não sou a maior fã desta arte, não desgosto, mas também não adoro particularmente, mas pronto, é uma questão de estilo. Acho que cumpre o propósito e, acima de tudo, as novelas gráficas desta senhora, da Keum Suk Gendrai Kim, são sobretudo bandas desenhadas de história, são sobretudo enredo, na minha perspectiva. Eu gostava de ter gostado deste livro, chamado O Gato que Nos Visitou. É um livro de Takashi Iraide, um best-seller internacional que chegou a Portugal pela editorial Presença. É um livro que tem um gato, que na verdade é uma gata, começamos logo por aí. Depois o título é O Gato que Nos Visitou, e eu pessoalmente acho que deveria ser a gata que nos visitava, porque foi não uma visita. O visitou parece que aconteceu só num momento, não é? E eu acho que devíamos ter aqui algo no título que nos levasse para uma ação mais contínua, porque o que aqui vamos ver é um casal, marido e mulher, vivem sozinhos, sem filhos, sem nada, e na casa dos vizinhos há uma gata. E essa gata sai da casa dos donos várias vezes e vai para a casa deste casal, e o casal afeiçoa-se à gata e vai tendo uma caminha, vai tendo uma tigela, vai tendo uns brinquedos, e a gata no fundo é como se tivesse mais do que uma casa. E isto vai acontecendo durante um longo período, até que os vizinhos se apercebem que, ok, vocês também têm uma ligação com a nossa gata, mas começam a achar estes comportamentos deles um bocado estranhos. E nós, enquanto leitores, eu pessoalmente pelo menos achei que este casal tinha aqui qualquer coisa que, pronto, que me era estranho, mas isso até tolero, porque podemos ter aqui algumas diferenças culturais e pode ser daí o meu estranhamento. Mas há aqui coisas neste livro que me metem um bocado de confusão. Nomeadamente, não sei se é de tradução, se já é assim do original, mas há aqui momentos em que o homem deste casal, que é ele que nos narra isto tudo, ele fala-nos dele próprio na terceira pessoa, do género: a minha mulher e o seu marido. Mas não é a minha mulher e eu? Pronto, fico assim um bocado dividida, mas não fiquei particularmente apaixonada por este livro. Gostei da gata, sim, que é impossível não gostar desta Chibi, mas não, há aqui uma cena realmente um bocadinho mais emotiva. Mas não, gostava muito. A gata nem sequer é desta cor, é branca. Olhem, acho a capa muito bonita, acho o livro muito apelativo, mas depois não correspondeu de todo às minhas expectativas. Já que estamos a falar de livros com animais, neste mês de setembro eu li também O Amigo, que é um livro da Sigrid Nunes. Este livro venceu o National Book Award e foi-me recomendado pelo Álvaro Cúria, que é um dos elementos do perfil Literacidades e também autor do livro Filhos da Chuva. E ele recomendou-me este livro, que eu primeiro estranhei, porque não por nada em particular, mas ok, um livro com um cão na capa, será que isto vai ser só um livro sobre cães de grande porte? Mas foi uma recomendação do Álvaro e eu levei isso muito a sério. Então, encontrei o livro na Feira do Livro do Porto e comprei, assim por impulso. E para lá, o Álvaro falou-me disto há meia dúzia de dias. Isto é um sinal. É um sinal e ainda comprei o livro. Já o li, foi mesmo por impulso, foi daquelas leituras de, olha, é hoje. E ele tinha razão. É um belíssimo livro. Isto porque o que nós vamos ter aqui é o luto de um cão. Sim, porque eu acho sinceramente que os animais de estimação também fazem o seu luto. E o luto de uma amiga. Isto porque o dono deste cão, que se chamava Apolo, o dono deste cão morreu.
Pronto, depois vocês vão perceber em que circunstâncias, mas aquilo foi muito difícil para toda a gente. Era um homem que tinha tido muitas relações amorosas, tinha muitas mulheres na sua vida, inclusive esta amiga que tinha sido aluna dele, porque ele era professor universitário. E quando ele falece, é preciso perceber quem é que vai ficar com este cão, que é um cão muito grande. É um dog alemão, salvo erro. Então, a mulher atual não quer ficar com ele, diz que está na altura de viver a sua liberdade e de percorrer o mundo. O cão acaba por ficar com esta amiga, que vive num apartamento minúsculo e cujo contrato de arrendamento tem lá, expressamente, proibido ter animais de estimação. E ela leva para lá um super cão. Este cão não é um cão qualquer. Nenhum cão é um cão qualquer. Vocês certamente concordarão comigo. Mas porquê é que eu digo isto? Porque ele está a viver um luto. Ele tem os seus sentimentos que não expressa, obviamente, mas que ela está a tentar lidar com o cão no momento mais triste da vida dele e no momento mais triste da vida dela. Então acompanhamos aqui o luto de duas criaturas de espécies diferentes que comunicam sem palavras, e é muito bonito ver esta relação e ver como as espécies podem ajudar uma à outra nesta cura, se é que ela existe. E é um livro também interessante noutro aspecto, porque a autora vai colocando aqui várias referências a autores, várias citações, vários episódios com os escritores, que era uma coisa que eu já tinha visto na Rosa Monteiro, mas há aqui uma questão que eu não aprecio. Já a Rosa Monteiro acho que cai exatamente no mesmo problema, que é, tem demasiadas citações e demasiadas referências a autores. Dá a sensação que a autora descobriu isto tudo e depois não quis perder a informação. E então preferiu colocar aqui tudo, mesmo que às vezes um bocadinho a martelo, só para não perder coisas que tinha recolhido. Pronto, não gosto muito disso, parece às vezes um bocadinho forçado e um bocadinho de ego da autora, não é? Olha o que eu sei. Então mesmo as personagens estando ligadas à literatura, achei um bocado exagerado. Um livro onde isso é muito bem feito é no Lento Esquecimento de Ser, do Miguel Dalto. Curiosamente achei que aquilo foi bem desviado. Eu, enquanto leitora, gosto de ver referências a escritores, mas não em excesso, não de forma forçada, e acho que o Miguel fez isso muito bem no seu primeiro romance. Passamos de O Amigo, um livro editado pela Clube do Autor, para este Os 30 Nomes de Deus, do Bruno Paixão, um livro que saiu também muito recentemente pela Porto Editora e que eu tive o enorme prazer de apresentar muito recentemente na FNAC do Alameda, no Porto. Ora, vocês pensam assim, mas Silvéria, Os 30 Nomes de Deus, o livro é realmente sobre a religião, sobre a fé? Esse título é autoexplicativo ou é uma rasteira para o leitor? E eu não sei muito bem dizer-vos. É curioso dizer isto quando o apresentei e quando falei com o autor sobre vários pormenores da criação deste livro. Mas, para contextualizar, até mesmo este ano eu já tinha lido o Bruno Os Segredos do Juvenal Papisco, que é o seu primeiro romance, que venceu o prémio literário Luís Miguel Rocha. Até vou deixar aqui um vídeo que eu fiz sobre o livro. E este primeiro livro é muito cómico, é sobre, não só, mas também, um padre chamado Juvenal Papisco, um padre que tem uns comportamentos muito pouco ortodoxos, tem muita crítica social, tem muito jogo de palavras, é muito bem escrito, passa-se num ambiente criado pelo próprio Bruno e nada nos parece incoerente, é um livro muito sólido. E eu, quando vi este livro, quando vi que a Porto Editora o ia lançar, pensei, mas espera lá, então o Bruno sai de um primeiro livro cómico, satírico, com muita crítica social, e vai-se meter num livro mais, olhem, vou dizer metafísico porque é uma observação que vem no livro, é uma palavra que vem lá, todos vocês leem e entendem o que eu quero dizer. Mas pronto, e se o Bruno vai se meter num livro metafísico? Mas será que se vai aproximar ou afastar demasiado do primeiro? Como é que ele vai descalçar esta bota? Que desafio é este que ele colocou ele próprio? E há vários ingredientes do primeiro livro que eu encontro neste, nomeadamente que há algumas ironiazinhas, muitos jogos de palavras muito bem feitos, QB, estão ali nos momentos certos, não são só porque sim, são uma marca do Bruno, mas são pinceladas, não é? De neologismos, não são exagerados. Tem aqui realmente 30 capítulos, cujos títulos são muito peculiares. Tem aqui
graficamente uns arranjos que também me parecem de muito bom gosto, e as personagens e o enredo servem aqui sobretudo para nos levar a algumas reflexões sobre fé, não sobre nenhuma religião em específico, embora aborde aqui algumas, mas não é preciso ser crente, não é preciso perceber de religiões, ninguém vai ofender religião nenhuma, credo nenhum, ninguém vai enaltecer religião nenhuma. É um livro muito neutro nesse aspecto, que nos coloca muitas questões, sim, mas não é um livro doutrinário. Pelo contrário, é um livro eu diria que de homenagem ao conhecimento, de homenagem à arte de fazer perguntas, que nós nunca devemos parar de fazer questões, e é um livro que nos tenta fazer refletir sobre esta relação entre ciência e religião. Será que elas podem andar de mãos dadas? Será que não há aqui consenso entre elas? É muito interessante e acho que é uma boa surpresa, mas não é um livro para ler a correr. Se estão à procura disso, então este não é o vosso livro. Também da Porto Editora li um outro thriller, também para o projeto da Dora e da Cristina, chamado Obscuritas. É um livro do mesmo autor que deu continuidade à saga Millennium. Este é o primeiro livro e, entretanto, a Porto Editora este ano já lançou o segundo, que se chama Memória, salvo erro, já o tenho cá em casa também. Este é da Biblioteca da Maia. E eu escolhi este thriller para ler para o September Thrills, como poderia ter escolhido outro qualquer. No fundo foi um bocado isso, e um bocado porque também tinha aqui o segundo, e então pensei, bem, já que me vou meter nesta aventura, se calhar opto por um livro que depois possa continuar. É uma história interessante, não posso dizer que seja um thriller que me tenha maravilhado, mas também não me desiludiu, foi uma boa companhia. Nós aqui temos, para não variar, porque nós já vimos isto em vários livros, uma jovem mulher que está na polícia, uma jovem agente, num mundo de homens que olham para ela como uma mulher e não como uma agente, não é? O género é aqui muito um peso, muitas vezes. A ação passa-se em Estocolmo e envolve aqui vários ingredientes, eu vou dizer alguns, só para despertar a vossa curiosidade, nomeadamente um árbitro de futebol, temos também aqui técnicas de interrogatório mundialmente conhecidas, temos talibãs, temos um irmão problemático, ou dois, dependendo do ponto de vista, e o que é que terá acontecido? Que velho misterioso é este que aparece aqui alguns na história? E mais não posso dizer senão que temos aqui uma pessoa que é muito observadora e intuitiva, e que isso pode ser muito útil na hora de desvendar crimes. Portanto, Obscuritas foi um dos thrillers que eu li em setembro. Já da Singular também é uma novidade. Li A Viagem de Billy, é um livro da Helena Fischer, e perguntaram-me no Instagram, quando eu estava a lê-lo, até mais do que uma pessoa, se era um YA, se era um jovem adulto, e eu tive dificuldade em dizer que sim e dificuldade em dizer que não. Porquê? O livro realmente fala-nos da Billy, que está aqui com 14 para 15 anos, ela vive com a mãe, não sabe do pai, não há rendimentos extra, senão os que a mãe consegue recolher com os seus trabalhos, porque a senhora trabalha imenso, mesmo assim falta sempre qualquer coisa, só que esta mãe é muito divertida, é muito criativa e consegue dar aqui a volta às dificuldades delas e tornar tudo mais leve até para a Billy e fazer com que ela não seja propriamente uma jovem revoltada, apesar das dificuldades. A vida delas vai ter ali uma ligeira melhoria, estão ali muito entusiasmadas com algo que vão fazer, mas entretanto a avó da Billy vem viver com elas. Isto estraga o plano de mãe e filha, e esta avó não é uma pessoa muito interessante. Como personagem é muito interessante, como pessoa nem por isso. E por isso o que nós vamos acompanhar aqui é de facto uma viagem no sentido literal e figurado da Billy, porque acontece aqui algo que a vai transtornar bastante, que vai virar o mundo dela do avesso, e ela, como adolescente que está ali numa idade de pura descoberta, ela não se faz de vítima, que eu acho que é o ponto forte deste livro, é que ela poderia fazer-se de vítima, poderia ser uma adolescente só revoltada por si só, mas ela é uma adolescente que não fica só a queixar-se, ela
faz à vida, pronto. E acho que isso é muito interessante, é uma boa história, não vou dizer que é um livro super revolucionário, que é um imprescindível, que vocês precisam de ler isto para ontem, mas foi uma leitura também bastante agradável, é uma boa história, não é um livro que vocês vão querer sublinhar o tempo todo, mas é uma boa companhia e mistura aqui tristeza e bom humor, que é uma coisa difícil de conseguir na literatura. Por fim, antes de passar aos livros ilustrados, mostrar-vos este livro que eu reli, foi o segundo livro da comunidade de leitores da Maia agora em setembro. Chama-se Onde as Peras Caem, é um livro de uma autora da Geórgia, cujo nome eu não consigo pronunciar. Foi editado pela Dom Quixote e eu reli-o então porque já o tinha lido na altura em que ele saiu e não me lembrava dele com muitos detalhes e não queria ir para um clube de leitura sem me lembrar dos pormenores, não é? Claro. Curiosamente, gostei ainda mais desta segunda leitura e acho que estava atenta para camadas do livro que da primeira vez, como era tudo novo, eu não prestei tanta atenção. Desta vez, como eu já sabia o que ia acontecer, eu percebi que a autora nos ia deixando muitas pistas, muitas coisas por dizer, mas que o leitor intui, mas nada nos garante que foi realmente como estamos a intuir. E isso é muito interessante. A autora é guionista, nota-se que ela realmente tem uma influência do cinema, porque o livro é muito visual, e traz-nos uma geografia que, pelo menos falo por mim, eu não costumo não costumo prestar muita atenção à Geórgia, e acho que a literatura tem esta grande vantagem de nos trazer histórias de países que nós não é desprezamos, mas que não prestamos muita atenção porque somos também levados pela nossa comunicação social, pela nossa educação, para prestar atenção a determinadas culturas e não conseguimos chegar a todo lado. Então, com um pequeno livro, nós vamos conhecer aqui a história de vários miúdos órfãos ou não, ou abandonados pela família, que vivem na chamada Escola dos Idiotas. É o nome, não é o nome oficial, evidentemente, mas é o nome dado pela vizinhança, pela comunidade. É esta escola onde estão meninos que supostamente têm algum tipo de déficit cognitivo, outros deixam-nos algumas dúvidas, se será mesmo isso ou se estarão lá porque os pais os abandonaram e eles precisavam de estar em algum lado, mas é uma escola muito pobre, com muitas carências, com uma diretora que usa os poucos recursos que há para seu proveito próprio. Acontecem muitas desgraças, estes miúdos não têm orientação nenhuma, os valores que os regem são muito duvidosos, mas eles são uma família. Então é um livro muito triste, uma ou outra vez divertido, mas duro quando percebemos que há crianças que são abandonadas, que ficam ali entregues à bicharada e que, enfim, elas próprias têm ações que nós consideramos desastrosas, mas que quando percebemos que algumas delas nem sequer sabem de onde vieram, quem são os seus pais, não sabem nada de nada e estão ali desde sempre, se calhar tendemos a desculpar algumas destas atitudes. E acho que um dos pontos fortes do livro é precisamente este exercício de empatia. Quanto aos ilustrados, também não vou falar muito sobre este, porque já fiz um vídeo sobre ele. Chama-se 25 Mulheres, é um livro da Raquel Costa. Eu reli-o porque fui apresentá-lo na livraria Centésima Página, em Braga. É um livro que, apesar de ser um livro ilustrado, não é um livro só para crianças, é um livro para todas as idades, é um livro sobre o papel da mulher em Portugal nos anos 70, a mulher anónima, não há aqui praticamente nenhuma homenagem a uma mulher em específico. Poderia ser a minha mãe, a vossa tia, a vossa avó. Temos aqui questões muito pertinentes, desde ser dona de casa ou querer correr o mundo, ser empresária, ser vítima de violência doméstica, ser uma mulher com mobilidade reduzida, identidade de género, interrupção voluntária da gravidez, racismo, condições de trabalho, enfim, temos aqui muitas questões, mulheres na política e freiras, enfim, não vou dizer tudo. Só dizer-vos que é um livro muito bem ilustrado, muito bem escrito, apesar de ter pouco texto, e que sempre que eu assisto a alguma sessão da Raquel sobre este livro, as conversas que daqui saem são sempre muito enriquecedoras, porque toda a gente tem alguma coisa a dizer, alguma história para partilhar, e é um livro que eu me parece... Eu sou suspeita, não é? Porque já o apresentei, porque realmente gosto dele, mas é um livro que acho que funciona muito bem
em clubes de leitura, seja com adultos, seja com crianças. Deve estar em todas as bibliotecas, não só porque estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril, mas porque é um belo ponto de partida para muitas conversas muito interessantes. Depois da Feira de Livros do Porto, que decorreu em agosto, setembro, eu trouxe 4 livros ilustrados. Já li os 4. Estou muito bem comportada. Este aqui que eu vos vou mostrar eu trouxe do stand da Livraria Ave Azul. Chama-se Caderno Sem Rimas da Maria. É um livro do Lázaro Ramos, sim, o ator brasileiro, e do Maurício Negro. É uma edição Palas, ou seja, é uma edição brasileira, como eu referia, e é um livro que nos fala de palavras reais, palavras inventadas, será que elas rimam, será que elas não rimam? Isso vocês só vão descobrir quando lerem este livro. A Ave Azul tem algumas edições brasileiras, portanto, se procurarem livros ilustrados para crianças ou não, que venham de outras latitudes, já sabem onde encontrá-los, é só contactarem a Inês. Também da Ave Azul, porque eu não resisto a histórias com avós, trouxe este O Velho Mais Velho do Mundo. É um livro editado pela Máquina de Voar, editora de quem eu ainda não tinha nada, mas agora estamos a mudar isso. É um livro do César Madureira com a Catarina Correia Marques, e escusado será dizer, até porque a capa assim o dá a entender, temos aqui a história de um avô muito velho e do seu neto. E este avô, apesar de muito velho, será que tem respostas para tudo? Será que já lhe colocaram todas as perguntas ou ainda há perguntas que o surpreendem? E que respostas dará ele a estas perguntas? É um livro muito bonitinho, muito fofinho, e acho que vale a pena conhecerem quer este, quer outros títulos que eu vi lá com a Inês na Ave Azul. Eu trouxe este porque, lá está, avós, mas acho que devem espreitar. Procurem o catálogo da Máquina de Voar e acompanhem o trabalho deles, porque eu acho que vale bem a pena. Quando estava na Ave Azul, numa das minhas visitas, vi um senhor com um livro debaixo do braço, que era um livro que eu tinha na minha wishlist há muito tempo, mas que nas grandes livrarias estava esgotado. E eu vi-o com o livro debaixo do braço e pensei, espera lá, o livro está à venda na Feira do Livro. Era um livro da Calandraca, chamado Três com Tango, que por algum motivo não há em muitas superfícies, mas que ainda tinham alguns exemplares na Feira do Livro do Porto. Então eu fui a correr para a Calandraca, comprei este livro, já não tinham muitos, penso que talvez estejam para tratar disso entretanto, porque eu tenho feito muita força para que este livro não caia no esquecimento, porque me parece muito importante em vários aspectos. Ele fala-nos sobre 2 pinguins barbicha, que são os pinguins que têm aqui uma mancha preta na zona do queixo. São pinguins machos e são pinguins que vivem num jardim zoológico no Central Park. Estes pinguins machos, apesar de serem do sexo masculino, começam a viver não só juntos, como o tratador começa a perceber que eles estão a fazer um ninho à semelhança dos outros casais heterossexuais de pinguins e que começam a chocar uma pedra. E como há um outro casal de pinguins que não consegue chocar os ovos todos, o tratador decide colocar um desses ovos no ninho destes 2 pinguins. E acho que não preciso de vos dizer o que é que acontece com esse ovo. Este livro é baseado numa história verídica. Durante muito tempo estes pinguins puderam ser visitados neste local. É uma história super amorosa, mas não recomendada para homofóbicos. Por isso, vejam lá quem é que recomendou este livro, ou se calhar até mesmo para darem a homofóbicos, vocês decidem. Mas depois não digam que eu não avisei. Por fim, eu vi este livro que também estava esgotado naqueles sites do costume e disse, não, eu quero isto e é já, porque isto remete-me para a minha infância e eu até o trouxe com a desculpa de meio que oferecer à minha mãe, mas na verdade o livro é para mim. Isto porque era uma história que ela me contava quando eu era miúda, chama-se Corre, Corre, Cabacinha e é sobre uma velhinha que está a caminho do casamento da neta e quase que é devorada por um lobo. E ela, para fugir deste e de outros predadores, dá a desculpa de eu estou muito magrinha, deixa-me ir ao casamento da minha netinha e quando eu voltar já me comes mais rechonchuda. E o lobo consente. O lobo, que é uma criatura muito esperta, consente.
E então, quando a velhinha volta no casamento, arranja aqui uma artimanha para tentar escapar. E daí esta frase do corre, corre, cabacinha. Esta é uma espécie de uma lenga-lenga. Eu adorava quando a minha mãe me contava isto, também porque ela fazia vozes e, enfim, era muito dinâmica nesta arte de contar histórias, com várias pessoas da minha família. E então, quando eu vi isto em livro, eu disse, não, tenho de levar isto. Tal como em tempos quis o Macaco do Rabo Cortado, esse já é mais sensível nos dias de hoje, mas que há uma edição da Livros do Horizonte e eu também quis esse livro, porque é muito da minha história pessoal. Só falta mesmo comprar a história do João Ratão e da Carochinha, porque é assim o meu trio de eleição de infância. Portanto, estas foram as minhas leituras de setembro e eu vou mostrar-vos já agora quais são os planos para outubro. Os planos para outubro implicam, primeiro, terminar o Misericórdia, que estou a ler no Kobo Plus. É um livro da Lídia Jorge, editado pela Livros do Horizonte. Estava nos planos que, entretanto, eu já terminei o Na Terra dos Outros, do Manuel Abrantes. Será o livro da comunidade de leitores da Maia em novembro. E já agora posso adiantar que lhe dei 5 estrelas e dar-lhe a mais se fosse possível. E estou também a meio do Impostora. É verdade, eu estou a ler o Impostora. Se isto vos surpreende, está tudo bem, porque a mim também me surpreende. Portanto, se eu vir que o livro tem sumo para isso, eu faço-vos depois um vídeo sobre ele, do meu ponto de vista, e logo vemos se mexeu as medidas ou não. Para já não vou dizer nada, mas pronto. Além destes livros que eu quero concluir, eu em outubro quero ler o livro de Miguel Dalto, que já vos disse, quero ler A Guerra de Putin contra as Mulheres, uma história antiga de violência e opressão, é uma das novidades da Objetiva, uma chancela da Penguin. Vou ler este livro do João Tordo, Manual de Sobrevivência de um Escritor, ou o pouco que sei sobre aquilo que faço. Eu já li livros do João Tordo há muito tempo e confesso que, achei razoáveis, mas não ficou um autor de eleição. Então agora, anos depois, que eu já sou outra leitora, outra pessoa, vou ler este porque vamos receber o João Tordo na Maia em outubro. E eu vou ler este livro porque logo saberão. E dentro da comunidade de leitores também temos agora para outubro Os Meus Homens. É um livro sobre a primeira assassina em série dos Estados Unidos, suspeita de ter matado mais de 40 pessoas. É um romance fascinante sobre a queda de uma mulher na loucura. Não sei, tem tradução do João Reis e foi editado pela Dom Quixote. E tem esta capa lindíssima, acho que foi uma bela escolha da Dom Quixote e, olhem, vou para esta leitura com grandes expectativas. Eu gosto muito assim de livros com 200 páginas, que aquilo é tudo certinho e por isso acho que vou dar bem conta do recado e talvez consiga encaixar aqui mais leituras, principalmente mais ilustrados e mais banda desenhada, mas logo se vê. Não percam os próximos episódios, porque nós também não. Olhem, e é isto. Estou aqui rodeada de livros, estou aqui quase a deixar cair estas torres todas, mas termino este vídeo, como sempre, desejando-vos boas leituras, portem-se bem e até breve. Adeus!